Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Matemática com Douglas de Souza. Agora vamos à resolução da questão de número 7 da prova do ENC, tá? Exame Nacional de Qualificação do Profimate, aplicação 2023.1. Questão de número 7, acerca de geometria, diz assim pra gente, ó. Considere um triângulo isósceles ABC representado na figura abaixo, cujos lados congruentes AB e AC medem 5. Já está lá na figura. Assuma que o terceiro lado e o ângulo oposto a este lado sejam variáveis, medindo BC igual a x, também está lá na figura, e o ângulo A é o θ, respectivamente. Letra A. Encontre a função que expressa a área do triângulo ABC em relação ao ângulo θ, indicando o domínio e a expressão da função. E na letra B, calcule a área máxima desse triângulo, e ele pergunta quais são as medidas, então, do x e do θ nesse caso. Bom, a gente pode fazer essa questão de algumas formas. Primeiro, a gente pode iniciar demonstrando na letra A, então eu colocaria assim, recorde que, dado um triângulo ABC, digamos, dado um triângulo nesta formatação que eu vou desenhar aqui, e que não é uma formatação particular, tá? Estou pegando um caso geral aqui, então, dado esse triângulo, digamos que eu tenho aqui esse lado como sendo x, esse lado como sendo y, deixa eu só tirar aquela tinta em forma ali, e esse lado como sendo z, e aqui no meio eu tenho um ângulo alfa, tá bom? Então, eu posso calcular a área desse triângulo fazendo o produto dos lados que abrem o ângulo vezes o seno desse ângulo sobre 2. Então, a área desse triângulo é x vezes y vezes o seno de alfa dividido por 2. Só que a gente pode demonstrar esse fato. A gente poderia, ó, traçar a altura relativa ao lado y, beleza? Chamar de h. Então, percebe que, em relação ao alfa, esse h é o cateto oposto, considerando esse triângulozinho daqui, e o x é a hipotenusa. Então, nesse caso, para determinar o h em função de x, eu poderia utilizar seno do alfa. Lembra que seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente tem que seno de alfa será igual, cateto oposto, A é H, hipotenusa é X. Faço o meio pelos extremos, né? Tenho que H é igual a X que multiplica o seno do alfa. Daí, como a área do triângulo, a gente sabe que é base vezes a altura sobre 2, a área de qualquer triângulo, tá? A base, considerando aquela altura h ali, a base é y, porque eu tracei a altura relativa a y. Então, a área desse triângulo pode ser calculada fazendo y, que é a base. No lugar da altura, eu coloco x seno de alfa. X seno de alfa dividido por 2. Então, eu chego na fórmula que eu tinha dito, x vezes y vezes o seno de alfa sobre 2. Uma vez feito isso, a gente pode responder a letra A sem muito problema. Pegue agora a letra A e desenhe o nosso triângulo. Então, agora eu desenho o nosso triângulo da letra A, mais ou menos aqui. É um triângulo ABC. ABC, botar aqui. A, B, C. Aqui está o θ, 5, 5. E aqui está o x. Bom, como eu tenho dois lados formando o ângulo θ, eu posso calcular a área desse triângulo, primeira forma de solução, utilizando a fórmula que a gente acabou de deduzir. Produto dos lados, no caso, A vezes B, vezes o seno do ângulo entre eles, sobre 2. E, portanto, a área do triângulo ABC será produto dos lados 5 vezes 5, seno do ângulo entre eles, no caso, seno do θ, sobre 2. Ou seja, 25 vezes o seno do θ sobre 2. Essa é a expressão, uma possível expressão para a área do triângulo, um possível caminho para chegar na expressão da área do triângulo. Mas olha, ele pede ainda na letra A para você indicar o domínio, além da expressão. A expressão é essa daqui. A gente pode colocar, mais formalmente, que a área do triângulo em função do θ é dado por 25 vezes o seno do θ dividido por 2. A gente escreve como uma função. A gente precisa agora dizer qual o intervalo desse θ, para a gente determinar o domínio. Bom, a gente sabe que para um triângulo existir, um triângulo plano, todos os seus ângulos devem estar no intervalo de 0 a 180, né? Não incluindo o 0 e o 180. E, portanto, a gente só basta dizer agora com θ
pertencente ao intervalo que vai de 0 até 180 graus, ou seja, de 0 a π, o intervalo aberto. Ou, se você preferir, deixa eu só melhorar esse parêntese aqui, ou se você preferir, a gente pode escrever que a função área, ela sai de um domínio. Deixa eu ver se dá para escrever assim, né? Ela sai de um... Ela pega, na verdade, né, o domínio, para ficar melhor, já que ele pede, o domínio da função. Já tá escrito aqui o domínio, né? Deixa eu ver se eu colocaria de outra forma. Não, né? Não. Pega θ e leva... Pega θ e produz a área do θ. Não. Já tá bom, né? O domínio é esse daqui. Talvez dá para escrever de outro jeito, mas tudo bem. Então, esse é o domínio, tá bom? Vou colocar aqui embaixo. Esse é o domínio. E essa daqui é a minha função área, tá bom? Função área. Beleza, professor. Bom, mas só tem essa forma de você determinar essa expressão. A gente poderia fazer uma solução alternativa na letra A, fazendo o seguinte, ó. Letra A, outra forma. Bom, a gente pode pegar aquele triângulo que a questão deu para a gente, né? E sem deduzir essa fórmula trigonométrica que a gente fez como auxílio, a gente pode responder a questão também, ó. Triângulo ABC, ABC, ângulo θ. Aqui é 5, aqui é 5. E aqui é o x. Beleza, professor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a altura relativa a BC. Só que BC, gente, é a base. E a gente sabe que quando traça a altura relativa à base de um triângulo isósceles, ela é ao mesmo tempo bissetriz e mediana. Então, ao traçar a altura relativa a x, que é a base, formar 90 graus lá, tá bom? Aqui está a altura. A gente sabe que aqui fica x sobre 2, porque a altura relativa à base de um triângulo isósceles também é mediana e bissetriz. E, portanto, aquele ângulo A, que é θ, fica θ sobre 2. Θ sobre 2. A gente sabe que a área geral de um triângulo é dado por base, que no caso aí é BC, e BC é x, a altura, que eu ainda vou determinar, sobre 2. Só que a questão pede na letra A para você determinar em função do ângulo θ. Então, você vai ter que deixar só θ. Portanto, tem que sumir o x e tem que sumir o h. Tá bom. Considerando, gente, a análise apenas desse triângulo aqui, ó, fica bem fácil, só desse aqui, pode ser de lá, mas eu vou pegar só esse aqui. Fica bem fácil você determinar quem é x e quem é o h. Ó, dentro desse triângulozinho aqui, puxar uma setinha para você enxergar bem. Dentro desse triângulo aqui, deixa eu botar a expressão da área lá para baixo, para a gente não se perder. Depois eu vou trabalhar com ela, não agora. Bom, dentro desse triângulo, em relação ao θ sobre 2, percebe que o x sobre 2 é o cateto oposto e o 5 é a hipotenusa. Então, eu posso aplicar seno do θ sobre 2. Cateto oposto é o x sobre 2. Hipotenusa é o 5. Divisão de fração, a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, seno do θ sobre 2 é igual a x sobre 10. Posso passar o 10 para lá, multiplicando, tá? Multiplicar ambos os membros por 10. Então, x é igual a 10, que multiplica o seno do θ sobre 2. Então, determinei o x, que é a base do triângulo. Beleza, professor. Vou determinar o h. Para determinar o h, eu vou usar cosseno mesmo, tá? Então, cosseno do θ sobre 2, cateto adjacente é h, e a hipotenusa é 5. Então, o h é 5 vezes o cosseno do θ sobre 2. Beleza, professor. Tranquilo. Então, agora é só jogar na área. Então, a área vai ficar base. A base é o x, que é 10, que multiplica o seno do θ sobre 2. Vezes o h, que é 5, cosseno do θ sobre 2. E tudo isso dividido por 2. Gente, o 5 multiplicado pelo 10 dá 50, mas dividido por 2 dá 25, que multiplica o seno de θ sobre 2 vezes o cosseno de θ sobre 2. Beleza? Então, a gente poderia deixar aqui. Está em função do θ já. Mas a gente pode melhorar. Recorde que o seno de 2θ
a gente pode quebrar como seno de θ mais θ e aplicar a adição de arcos, é dado por 2 vezes seno de θ cosseno de θ. Só que agora eu posso colocar aqui seno do θ, e se eu colocar seno do θ aqui no lugar do 2θ, tá? Aqui vai ficar θ sobre 2, θ sobre 2. Concorda comigo? Então aqui θ sobre 2, θ sobre 2. Ah, professor, beleza. Aqui, gente, você só tem metade, né? Porque seno de θ, colocado em função de θ sobre 2, é 2 vezes o produto seno de θ sobre 2, cosseno θ sobre 2. Isso aqui é metade. Então, eu posso escrever como sendo 25 vezes o seno de θ sobre 2. Mas se você voltar na expressão, então chegamos na expressão final, o seno de θ sobre 2, esse pedacinho daqui, né? Porque o seno de θ é o dobro disso. Se você voltar, a gente chegou na mesma expressão, ó. 25 vezes o seno de θ sobre 2, e o domínio é o mesmo. Θ pertencente ao intervalo de 0 a π. Vou colocar aqui, esse é o domínio, tá bom? Então, segunda forma de você resolver o item A. Tem mais uma forma ainda, tá? Uma outra forma de resolver este item A, se a gente pensar um pouquinho mais, vou pegar esse triângulo aqui novamente. Acho que a gente... Vou desenhar ele de novo. Acho que a gente descobre ainda uma outra forma de resolver esse problema do item A, né? O B é mais rápido, tá, gente? Eu estou fazendo isso com muita calma, vê só. A, B, C, X, 5, 5. E que tal o θ? Bom, a gente podia traçar a altura relativa ao lado AB. Professor, a gente não sabe se a altura relativa ao lado AB vai estar por dentro ou por fora do triângulo, né? Mas não importa, tá? Eu não vou usar essa hipótese, só vou traçar a altura relativa ao lado AB. Olhando para esse triângulo aqui, mesmo se ela for externa, dá no mesmo, tá, gente? Porque eu só vou analisar o triângulo AC e o ponto que a altura relativa a AB intercepta AB ou a reta suporte. Então, o ponto P, que não precisa estar em AB. Mesmo se o triângulo for um triângulo obtusângulo, a gente sabe que nesse caso aí, talvez a altura saia, né? Dependendo do vértice que eu pegar. Mas o triângulo vai estar formado da mesma forma. Então, nesse triângulo, eu posso fazer, em relação ao θ, para achar a altura, ó, a altura é o cateto oposto e o 5, que é a C, é a hipotenusa. Esse lado aqui eu não vou usar. Então, não faz diferença. Então, seno do θ, naquele triângulo ali, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno do θ é igual, cateto oposto é o H, hipotenusa é 5. Então, a gente tem que o H é igual a 5 vezes o seno do θ. Tranquilo? Beleza, professor. Daí, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Só que muito cuidado, que agora eu estou considerando a base como sendo AB. Tá bom? A base é AB. AB. A altura é CP, para você não se perder. Tudo isso sobre 2. AB vale 5. CP, que é o H, vale 5 vezes o seno, vou colocar aqui, seno do θ, sobre 2. E, novamente, a gente chega na expressão 25 vezes o seno do θ dividido por 2. Então, fiz de 3 formas, e lembrando, com θ pertencente ao intervalo de 0 a π. Nem menor que 0 e nem maior que 180. Então, fiz de 3 formas para você escolher aquela que você acha melhor, tá bom? E daí você usa na prova, tá bom? Aquela que você achar mais seguro. O fato é que a expressão aqui, para a gente só organizar, é a área em função do ângulo θ, dada por 25 vezes o seno do θ sobre 2, com θ pertencente ao intervalo de 0 a π. Beleza? Ou de 0 a 180 graus, mas em geral a gente usa radiano. Lembrando que um π radiano vale 180 graus. E na letra B, calcule a área máxima e depois determine x e y. Gente, letra B. Note que, vou colocar assim, do item A, temos que a área do triângulo ABC em função do θ é dada por 25 vezes o seno do θ sobre 2, com θ pertencente ao intervalo de 0 a π radianos. Mas isso nos diz, representando isso no círculo trigonométrico, que θ está ou no primeiro
ou no segundo quadrante. Beleza? Vou colocar aqui um desenho. Θ está ou no primeiro ou no segundo quadrante. Bom, recorda aqui comigo que a gente projeta o seno nesse eixo e a gente projeta o cosseno nesse eixo. Tá bom? De 0, colocando aqui em ângulos, tá? Vou colocar a bolinha para você lembrar, até π. Então, θ está nesse intervalo aqui, ó. Bola aberta lá no 0, até o π, bola aberta. Qual é o maior seno desse intervalo? Ah, professor, é aqui, ó, que é 1. O maior seno é 1. O maior seno possível de qualquer ângulo é 1. Como o θ passa aqui no 90 graus, né, que é o π sobre 2, a área máxima, vou colocar assim, a área máxima ocorre para θ igual a π sobre 2. Porque nesse caso, o seno é igual a 1. Logo, a área máxima é a de π sobre 2, que é o θ, tá? No caso, 25 vezes o seno do π sobre 2 sobre 2. Só que isso aqui é 1, né? Então, a área vai ser 25 sobre 2, ou se preferir, 12,5. E ele ainda pede o valor do θ, a gente já calculou, e pede também o valor do x. Mas aí é bem simples, né? Porque, veja, se você está dizendo agora que o θ, não vai ficar muito bem desenhado não, mas tudo bem. Se você está dizendo agora que o θ é 90 graus, aqui é 90 graus, o ângulo A é 90 graus, aqui é 5, aqui é 5, aqui é x. Como é um triângulo isósceles retângulo, a hipotenusa é L raiz de 2. Então, aqui é 5 raiz de 2. Caso você não queira, você faz Pitágoras. X ao quadrado, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, daria raiz de 25 mais 25, que é 25 vezes 2, ou seja, 5 raiz de 2. E assim a gente fecha a solução, determinando o x, determinando o θ e determinando a área máxima. Espero que você tenha gostado, compreendido. Se foi válido para você, deixa seu like e compartilha esse conteúdo para que ele possa ajudar mais pessoas. Estou indo embora, forte abraço, bons estudos e que você consiga a tua aprovação no Exame Nacional de Qualificação do Profimate no ano que você estiver realizando. Deus abençoe, até a próxima questão. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Fui!